agora a gente muda de assunto para falar do Léo Lins, que é um humorista que foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por causa de um vídeo com piadas consideradas ofensivas a diversas minorias que está no YouTube. O vídeo levou essa condenação. Ele é de 2022, né? Esse vídeo de 2022 contém declarações preconceituosas contra negros, obesos, idosos, soros positivos, homossexuais, indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus e pessoas com deficiência. A pena foi aumentada pela quantidade de grupos ofendidos e o fato de as declarações terem ocorrido num contexto de descontração, diversão ou recreação foi considerado um agravante. A sentença considera que, abre aspas, a liberdade de expressão não é pretexto para o proferimento de comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios. Eu não vejo nenhuma graça em piadas racistas ou em brincadeiras sobre o Holocausto, mas a pena dele foi quase a da Carla Zambelli, que invadiu um sistema público para corromper informações, né, Marilis? Olha, aqui tem um grande problema de quem defende liberdade de expressão, que às vezes a gente tem que se colocar ao lado e defender pessoas de quem a gente não gosta, que fazem piadas das quais a gente não gosta. Eu não gosto do conteúdo que o Léo Lins produz, né? Eu acabei assistindo essa apresentação que acabou sendo censurada, foi derrubada do YouTube, que gerou todo esse processo. Não me faz... E olha, eu sou longe de não rir de coisas que são politicamente incorretas. Eu gosto, por exemplo, de comediantes como o Rick Gervais, que é um cara que faz piadas politicamente incorretas. Mas o Gervais, ele constrói a piada de um jeito que ainda que você... Às vezes você fica até constrangido de dar risada, mas o cara é um gênio. Eu acho perigosíssimo isso que está acontecendo, condenar um humorista por piadas feias. Eu acho que essa coisa, qual é o limite do humor? Eu acho que as piadas, elas não têm que ser censuradas. Elas vão desaparecendo conforme o tempo vai mudando, a sociedade vai mudando, a gente vai tendo mais consciência sobre do que se deve rir ou não. Eu não acho que com uma canetada, com a justiça impedindo que humoristas digam isso ou aquilo, a gente vai melhorar a consciência social das pessoas. As pessoas não vão se tornar pessoas melhores, mais conscientes, mais empáticas, simplesmente porque você proíbe ou não um humorista. Então eu acho preocupante essa condenação, não acho que isso realmente vai melhorar a nossa condição e para quem está levantando, mas ele foi racista, ele realmente faz piada sobre todo mundo, ele só não faz piada sobre homens brancos héteros, é o único grupo, que está a salvo das piadas do Léo Lins. Ainda assim, eu não acho correta nem a censura que foi feita lá há 2 anos atrás e muito menos essa condenação há 8 anos. O Fausto Nomura está falando aqui de um vídeo que eu ia trazer para a conversa, que é um vídeo do Hélio de la Penha. Ele disse, bem legal, foi divulgado pelo portal UOL e ele se manifestou contrário à condenação. Eu achei esse vídeo interessante porque o Hélio de la Penha fala que ele vai ser bombardeado por ser um homem preto fazendo um vídeo para defender o Léo Lins, mas que ele acha realmente perigoso você condenar uma pessoa, até porque ele faz uma ponderação ali de que o limite do humor depende do quanto dinheiro o humorista tem para pagar um bom advogado, né? Porque a pena de prisão nesse caso, eu na verdade tenho restrições com a pena de prisão para muitos crimes, tá? Mas a gente falou aqui no início dessa semana sobre o MC Pose, ou na semana passada, eu já estou meio... sobre como esse crime de apologia é uma coisa discutível, né? Sobre como você ser preso por alguma coisa que você diz é uma coisa discutível. E aí, isso pode dar um bug na cabeça das pessoas, né? Porque quem estava aqui xingando a gente por relativizar um crime de apologia no caso do MC Pose, provavelmente não vai fazer isso no caso do Léo Lins, assim. Mas são 2 casos que, de alguma maneira, são parecidos ali, tem um ponto de contato. Exatamente, porque isso... Até que ponto você pode dizer o que uma pessoa pode dizer e levar... No caso do MC Pose tinha a abordagem no momento da prisão também, que foi uma das questões.
Mas é isso, o que é apologia, o que é... E a pena de prisão nesse caso, realmente a dosimetria da pena, alguém falou aqui, eu também não concordo com o que ele fala, mas a dosimetria da pena foi pesada. Porque isso, a Carla Zambelli fugiu do país porque ela tinha uma condenação de 10 anos por ter invadido o sistema do CNJ para mudar dados, né? E de repente você condenar que essa... de segurança pública. Exatamente. Aí, né? E isso sem falar que isso não tem a ver com a condenação, assim, mas ela perseguiu uma pessoa pelas ruas de São Paulo, armada, enfim. Mas essa pena de 10 anos comparada a uma pena de 8 anos e 3 meses para alguém que fez piadas no YouTube... Eu acho, por mais que eu não concorde com nada... Aliás, eu tenho esse péssimo hábito da pessoa ter milhões de seguidores e eu descobri quem ela é quando ela aparece em alguma notícia nos portais, porque eu consigo ignorar. Então, ele tem... acho que a gente está vivendo. Exatamente. Então, assim, ele tem, acho que 2 milhões de seguidores no Instagram e eu fui lembrar quem era o Léo Lins hoje quando eu vi a notícia... Porque eu consigo completamente ignorar, assim, se eu não gostar da piada, se eu não gostar do conteúdo, se eu não seguir, pra mim aquilo passa batido. Olha, eu acho, como eu já disse, eu acho perigosíssimo você condenar à prisão uma pessoa porque ela ofendeu um grupo ou vários grupos. Ofensa é uma coisa subjetiva. A gente pode fazer uma lista aqui nessa sala mesmo do que eu considero ser ofensa, o que você considera ser ofensa. Mas racismo é crime, homofobia é crime. Sim, mas até o que de fato configuraria um crime, isso precisa ser entendido. Assim, eu acho essa sentença complicada também, porque está falando de grupos. Como é que essa magistrada ela pode falar de grupos inteiros para condenar uma pessoa? Eu gosto sempre de lembrar de um caso que é o caso do Charlie Hebdo. Acho que a maioria das pessoas vai se lembrar de que os humoristas que faziam o Charlie Hebdo, que faziam muitas piadas, por exemplo, com religião, fazem até hoje, foram executados dentro da redação onde trabalhavam em Paris. Porque os autores daquela chacina consideravam que o que eles faziam era uma ofensa às suas crenças religiosas. Hoje eles continuam trabalhando, os que sobreviveram, claro, em endereço que não é conhecido por uma questão de segurança. Eu não posso me acostumar a viver num mundo que é isso que as pessoas têm medo de dizer o que elas pensam. Você pode processar uma pessoa, o juiz Sérgio Moro acabou de ganhar uma sentença em que ele processa o jornalista Glenn Greenwald por ter chamado o Sérgio Moro de corrupto. Eu já acho um absurdo pessoas públicas processarem jornalistas ou processarem, enfim, cidadãos comuns. Tem países em que isso não é nem possível. Por exemplo, na Inglaterra, você não pode processar um político não pode te processar porque você falou que ele é isso, que ele é corrupto, que ele é feio, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é... Enfim, falar da aparência dele. Então, eu acho muito, muito preocupante e eu concordo totalmente com isso que você falou. As mesmas pessoas que estavam relativizando as declarações que existem lá nas canções do MC Pose, provavelmente agora estão batendo palmas para essa prisão do Léo Lins por conta das piadas, por piores que elas sejam, por conta de piadas. E o Cauê Félix diz aqui, mas no show do humorista não tem armas de fogo, né? Cara, não tem porque ele faz os shows em ambientes que são controlados pelo Estado, né? As armas de fogo, não é que o MC Pose libera pessoalmente, é porque as áreas onde ele se apresenta não tem a presença do Estado. São duas questões diferentes aí, né? Por mais que ele cante coisas relacionadas ao Comando Vermelho, como a gente discutiu aqui ao longo do Central, o fato dele fazer shows onde o Estado não está presente influencia muito mais na presença de armas de fogo do que o discurso, né? Se ele fizer um show numa casa de shows na Zona Sul, muito provavelmente não vai ter fuzil, porque a polícia vai estar na porta. Flávia Tavares, você está por aí ainda? Eu tô aqui. Eu até tinha falado para a Débora que a gente ia se despedir dela antes, mas já que ela ficou comigo, se quiser falar de Léo Lins com a gente, é sempre muito bem-vinda. Mas tem algumas coisas que eu queria pontuar nisso tudo que a Marilis e a Luísa falaram até aqui, com as quais eu concordo, inclusive, porque tem uma questão que é a seguinte: o Léo Lins, um comediante, ele é
em tese, um artista, né? E isso já é uma premissa de uma espécie de uma licença para se falar coisas que talvez outras pessoas não se sentissem à vontade para falar. Porque a arte, em seu estado mais nobre, mais puro e mais, enfim, com algum objetivo, ela tem mesmo um caráter provocador, disruptivo, subversivo. Muitas vezes ela não precisa ter, mas muitas vezes ela tem um caráter de colocar a sociedade numa posição de tamanho desconforto que te torne pensante, te faça pensar sobre aquilo. Isso não estou falando de Léo Lins, estou falando de arte, né? Não cheguei no Léo Lins ainda. Porque eu acho que esse é um ponto para a gente não perder de vista, porque a lei na qual o Léo Lins foi condenado, em 1997, na verdade, tem dois momentos diferentes. Ela é de 1989, então logo depois da Constituição foi criada uma lei para definir, para regulamentar o crime de racismo, né? Originalmente, essa lei definia o ato de racismo como crime, não a injúria, não a fala, né? Então, você decidir que a pessoa não poderia ter aquele emprego porque ela é negra. Isso é um ato de racismo. Você chamá-la de algum nome pejorativo racista não era racismo. Aí, como no Brasil o racismo nunca era punido à altura, por uma série de questões, né, culturais, estruturais e jurídicas, né, e econômicas, enfim. Parte da luta do movimento negro foi ampliar o alcance dessa lei para incluir a injúria, para que a injúria, a fala racista, fosse incluída no crime de racismo. E isso aconteceu em 2023. E isso aconteceu em 2023, veja, depois do show do Léo Lins. E normalmente novas leis só retroagem para beneficiar o réu, não para puni-lo, né? Mas enfim, isso foi uma mudança na lei de 2023. Mas então, voltando ao meu raciocínio do artista, né? O artista, em tese, ele já tem essa proteção para o escândalo, para o desconforto, quase para o crime, né? Não é para o crime, mas para falar sobre crime, sim, né? Você pega o Bastardos Inglórios, gente. O final do Bastardos Inglórios... O final de todos os filmes do Tarantino. Exato, não é exatamente uma coisa, nossa, que edificante isso aqui que eu estou assistindo, mas é arte, é uma provocação, é um incômodo, é uma coceira, é uma... Ai, gente, e vale tá me fazendo no caso bem. do Léo Lins foi um show, não era ele na casa dele fazendo zoeira com os amigos, Isso. ele estava no palco. E aí vem uma segunda camada, que eu acho que é a seguinte, diante dessa coisa que a sociedade está, né, de não poder tratar dos assuntos de forma mais despudorada, tem uma classe de artistas que decidiu adotar essa linha, inclusive financeiramente, porque isso dá dinheiro, isso é lucrativo, mas não só, porque eles decidiram se apresentar ao mundo como eu vou ser o agente provocador do politicamente incorreto. Né? Então, você pega um Danilo Gentili da vida, o precursor foi até antes, eu acho. Na verdade, o humor sempre teve essas figuras, né? Mas assim, quem enxergou um caminho de lacrar, do like, por assim dizer, com esse tipo de postura... sei lá, o primeiro que me ocorre é ali, o Rafinha Bastos, ali... Curiosamente, antes dele, eu lembro, eu tava lá, eu vi o Felipe Neto, quando começou lá, 10 anos, 15 anos atrás, eu era Baby Débora adolescente, cara, ele fazia muita piada que hoje, com certeza, todo mundo diria... todo mundo diria que é homofobia. Mas já na época ele dizia, gente, mas eu não penso essas coisas que eu falo. Ele já dizia isso. É um personagem que tem um canal no YouTube, que é revoltado, que xinga todo mundo. Então já naquela época, o Felipe Neto que deu o 180 graus pro outro lado,
Pra falar de uma pessoa que talvez se enquadrasse. Se fossem atrás, talvez se enquadrasse aí. Isso. E aí, assim, eu não sei se o Léo Lins acredita nessas coisas que ele falou ou não, ou se ele faz isso só para ganhar dinheiro, para ganhar like, para ganhar público. Não importa. O fato é que tem um grupo de comediantes, de provocadores, de youtubers que escolheu exatamente esse caminho. Ah, este é o assunto interditado? Então, este é o assunto que eu vou optar por falar. Então, eu já tratei de 2 pontos, mas tem um terceiro. O texto da lei... Porque, assim, essa lei não é uma invenção, não é uma coisa que... Ela é fruto de uma realidade, em primeiro lugar, né? Existem muitos casos de racismo, muitos casos graves de racismo, muitos casos graves de falas racistas, né? Então, assim, isso tudo é verdade. Eu não isso não é uma invenção da cabeça do legislador ou dos movimentos... de defesa dos direitos dos negros, dos LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, que é também parte do grupo que, enfim, que ele ofende, ou enfim, que ele... Que é tema de piada. Que é tema das piadas sem graça dele, enfim. Mas isso tudo é parte de um movimento que aconteceu. As pessoas, isso aqui existe, vamos lutar por mais direitos, por proteções, então chegaram ao texto de uma lei. Só que o texto da lei... ele tem, primeiro que ele tem assim, eu estou com ele aberto aqui, serão punidos, aliás, vou pegar até o artigo em que ele é condenado, que é o artigo 20. O que é, pelo artigo 20 da lei de crimes raciais, o que é crime? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí tem os agravantes, tem 2 agravantes, que são fazer isso em eventos religiosos, públicos, em meios de comunicação social, porque amplia e tudo mais, ou em eventos esportivos. Porque realmente são os casos onde a gente fica mais assim, gente, mas vão xingar o Vini Júnior desse jeito e ninguém vai fazer nada, ninguém vai ser preso. Então, assim, a lei é fruto de uma indignação legítima, a meu ver. Ela não é uma invenção qualquer. Mas eu acho que é possível que, para fazer a proteção dos grupos que realmente precisam ser protegidos de agressões racistas ou preconceituosas, deu-se um passo tão maior que a perna, querendo interditar, por exemplo, um show de comédia, que a lei acaba prestando um desserviço nesse caso, Flávia, neste caso específico. Diga. Tem uma ponderação também nesse vídeo do Hélio de la Penha que eu acho muito interessante trazer. Ele menciona um caso que aconteceu em 2023, aqui no Rio de Janeiro, de uma mulher que foi acusada por lesão corporal e injúria em São Conrado, porque ela deu uma chibatada nas costas de um entregador negro com a guia do cachorro dela. E aí ele questiona isso, ele fala, se essa mulher ela tá respondendo por injúria, né, e provavelmente vai ter uma condenação bem menor, bem mais amena do que esse humorista que fez uma piada, então para onde a gente quer ir com isso, né? Porque assim, realmente depende do advogado. Então, nesse caso, ela está respondendo por injúria, por preconceito e lesão corporal. Mas é de um peso, né? Você dar uma chibatada numa pessoa negra no Brasil, com a história que o Brasil tem, né? Com a história de escravidão, enfim, que até hoje reverbera, né, na sociedade, que realmente é de você se questionar se isso, qual é a proporção dessas duas coisas, né? Qual é a intenção em atribuir uma pena desse tamanho. Exato. E mais do que isso não, além disso, porque eu concordo plenamente com essa avaliação, mas tem uma coisa, a gente aqui, em vez da gente discutir o racismo no Brasil, a gente está discutindo a pena do Léo Lins. Uhum. A gente está tendo que sair em defesa do homem branco hétero, como diz a Marilis, em vez de discutir,
não acho que uma pessoa que vá ver o show do Léo Lins e ouça ele falando aquelas barbaridades vá cometer um ato de racismo porque ouviu ele falar aquelas barbaridades. Honestamente. Porque, assim, o texto da lei fala de praticar, induzir ou incitar, certo? Ele foi racista, ele mesmo, falando aquilo, aí, enfim, tem uma... Eu acho que tem até um espaço de discussão. Ele cometeu uma injúria. Primeiro que, assim, o texto da lei fala injuriar alguém. Ele não injuriou uma pessoa, até onde eu vi e me lembro do texto do show, ele injuriou grupos. Então você não tem como... Esse é um ponto bem importante, Flávia, que você está apontando, que é, para mim, uma das grandes questões dessa condenação é que está falando sobre grupos, não está falando sobre um indivíduo. Você tem que provar que aquela pessoa sofreu danos morais, sociais, enfim, psicológicos, para que a outra pessoa... arque com as consequências. E não me parece que seja essa a questão, não é isso? Exato. Então, assim, tem uma questão já do tipo, né? Se o texto da lei fala, olha, é crime injuriar alguém, e ele injuriou grupos, já tem, para mim, um questionamento a ser feito juridicamente. O alcance do que a lei diz sobre um evento artístico, eu tenho muitas dúvidas de até onde essa lei deve alcançar de fato. É o mesmo, e isso se aplica às redes sociais. Não, e tem um efeito Streisand aí, né? Porque vocês, eu imagino que todo mundo aqui só foi ver o show do Léo Lins porque este homem foi condenado. Então, se a gente queria restringir, se o objetivo era restringir o discurso, ter menos desse tipo de piada circulando, ao punir desse nível, não é só, não, vamos tentar boicotar, vamos ver esse cara, não, vamos ver outra galera. Ok, eu sou super a favor desse mecanismo de mercado, super legítimo. Mas agora todo mundo tá vendo o show pra ver, não, mas peraí, aí todo mundo, não gosto, mas assim, não é crime. A luta política pelos movimentos, pela defesa dos direitos humanos desses grupos, ela é legítima, ela tem que ser feita. Se você acha que um comediante, quando sobe ao palco e fala os absurdos que um cara desse tipo fala, que isso está errado, é óbvio que você tem o direito de lutar contra isso, de falar isso. Então, por exemplo, o Dave Chappelle, que é um cara brilhante, eu acho ele brilhante. Ele fez os últimos 2 shows dele. Você vai ser cancelada, muito agressivos. Flávia. Eu sei. Mas assim... Não, eu também acho ele genial, ele é brilhante. Ele é brilhante, o Ricky Gervais é brilhante, eu sou fã dos dois. Mas os últimos 2 shows dele, que são extremamente agressivos com pessoas trans, esse pedaço do show eu não gostei. E assim, não é que eu acho que ele perdeu todo o brilho. Não, eu não gostei. Não mexeu comigo, não me fez nem rir, nem pensar, nem achar legal, me deu desconforto. Me fez pensar nesse sentido, de, putz, isso aqui não tá legal não, acho que talvez ele tenha abusado aqui um pouco do... Não gostei daquele pedaço, achei o resto do show ótimo. Achei, inclusive, a argumentação dele sobre o direito dele de falar as coisas que ele estava falando excelente. Me fez pensar, não concordei, mas me fez pensar. O Léo Lins não acho um cara brilhante, honestamente, não acho. Danilo Gentili não acho também. Já achei no passado, já achei ele um cara muito inteligente no passado, acho que ele se perdeu. Enfim, mas isso é gosto, isso não é... Agora, eu acho que assim, a gente não precisa partir... Eu acho que a discussão jurídica de se o cara cometeu um crime de racismo, ela é válida. Eu acho que a pena de 8 anos não tem cabimento, mas eu acho que vale mesmo. A gente ouvir um advogado que fale, não, ó, o crime está aqui nesse pedacinho e tal, tá? Beleza, vamos pensar, vamos raciocinar. Será que é isso mesmo? Será que essa lei não passou do limite quando coloca que um evento artístico está sujeito a esse tipo de... Porque senão os personagens aí de peças de teatro vão começar a ser alvos de... Cara, tipo, onde que nós vamos parar com isso? E tem um efeito político muito, muito nocivo, que é um efeito de afastar as pessoas com quem a gente precisa conversar. E torna a vítima não mais o grupo, e sim a pessoa que está sendo presa por fazer piadas. Desvirtua tudo. Então, em vez da gente conversar com as pessoas que estão rindo daquela piada sobre, mas
será que é legal a gente falar esse tipo de coisa? Será que... Não, a gente perdeu a conversa já de saída. Fora que assim, né, gente, para uma pessoa progressista que defende o direito do Porta dos Fundos falar o que quiser, que defende o direito não sei, nem sei quem mais colocar aqui na lista, mas assim, se os comediantes progressistas podem falar o que quiserem, os comediantes bolsonaristas podem falar o que quiserem. Simples. É muito bem lembrado, porque como eu sou evangélica, todo ano tem um especial do Porta dos Fundos que vira assunto nos meus grupos de WhatsApp. Pararam de fazer, né? Oi, teve ataque, tomaram bomba. Isso é absurdo, então... É um absurdo. Não, eu gostava? Não, eu não achava engraçado, pra ser muito sincera. Não é muito meu rolê, não. Mas assim, seja livre pra fazer piada. Pode fazer piada com a religião também. Agora, eu tô aberta a mudar de ideia. Se alguém me provar primeiro, se alguém me desmontar o meu argumento de que um artista tem que ter liberdade pra falar o que quiser num palco, porque a arte tem essa função, primordialmente, a do incômodo, da provocação, a de quebrar fronteiras e tudo mais. Pô, eu tô aberta a discutir. Enfim, não sei se já não fui cancelada, eu não leio mais o chat. Eu tô resistente ao chat. O chat ficou muito tóxico uns dias aí, eu optei por não ler mais por um tempo. Mas, enfim, estou aberta ao debate, não tô interditando, não. Acho que a gente tem que debater esse assunto. O que não dá é para meter um comediante 8 anos na cadeia sem fazer esse debate direito. Esse é o ponto, Flávia. Eu acho que os 8 anos de cadeia são o que mais pegam aqui. Eu vou trazer só alguns comentários, porque tem uma ponderação aqui que precisa ser feita. Primeiro o Rodrigo Rodrigues e o Lucas H começaram a discutir porque o Rodrigo Rodrigues diz o seguinte: estão querendo tirar o direito do cara ser racista e falar mal de gays, que absurdo, liberdade. Ao que o Lucas responde: tu não fala mal de hétero? Por que não pode falar mal de gay? Aqui eu queria fazer uma ponderação que quando a gente faz essa discussão, Lucas, a gente está ignorando que gays morrem por ser gays e héteros não morrem por ser héteros. Então, esse ponto é muito importante e ele precisa ser colocado. Em relação ao que o Rodrigo falou, não é tirar o direito de ser racista, mas até que ponto 8 anos de prisão é a saída para isso? Em vez de, mesmo que ele fosse considerado culpado pela justiça, ele simplesmente tem uma indenização também altíssima na condenação dele, mas eu acho que é mais efetivo quando você vai ensinar para uma pessoa sobre o resultado do discurso dela ou qualquer coisa desse tipo, quando você coloca um trabalho social para ela fazer ao longo de um ano, por exemplo, numa ONG que combata racismo, que combata violência contra a mulher. Eu acho que isso pode ser mais efetivo. Não é uma defesa pela defesa, mas eu acho que a pena de prisão, nesse caso, ela não resolve, né? Ela, traz mais a discussão para a defesa do humorista do que para qualquer outra coisa. E o Arthur entra um pouco nessa questão e fala: vocês estão passando pano para o racismo em ambiente privado. E não é isso, a questão é só qual deve ser o tamanho da pena, o tamanho da restrição, né, Marilis? Olha, eu vou além. Eu acho um absurdo, acho qualquer tipo de punição para piada, para mim, é abuso de poder. Eu acho que, sim, tem uma parte do público do Léo Lins que é preconceituosa, que é racista, que é machista, que é homofóbica, mas mesmo as mudanças na sociedade, eu acho que elas vêm pela educação e não pela repressão. Essas piadas são grosseiras, são preconceituosas, a gente não sabe ainda quanto tempo elas vão durar aí, mas em algum momento elas vão cair no ridículo, elas vão cair em desuso, inclusive para essas pessoas. Eu acho que não existe censura do bem, eu acho que discordar do limite do humor é totalmente válido, debater tudo isso é saudável, a gente tem chance de aprender, de crescer. Agora, prender um humorista por uma piada sobre grupos, para mim, é abuso de poder. E olha, de boa intenção o inferno tá cheio, né? É isso. Meninas,
Até amanhã. Eu concordo integralmente com a Marilis, viu? Essa tua fala. Agora, sim, é duro, a gente vai ter que fazer esse debate mais a fundo, porque eu acho em outros momentos. Aliás, esquecemos de falar do ponto de partida, gente. Nosso chefe faz esse debate a fundo também. Pedro Doria, quem tá aqui com saudade do Pedro Doria, o ponto de partida hoje é sobre isso, é sobre censura, é sobre Léo Lins, mas é mais ampla, é sobre censura como um todo. Hoje à noite vai estar no ar, não percam. Eu sei que vocês, enfim, nem que seja para discordar do Pedro, né? Todo mundo gosta de ver o que ele tem para falar, mas eu acho que nesse caso vai ser difícil discordar assim muito integralmente, pelo menos é difícil. Eu acho a gente tem esse assunto, ele se desdobra, né? Porque tem a questão da censura das redes sociais. A gente está num momento, num espírito censor, mas também porque as pessoas têm falado muita bobagem. E aí desperta o pior em nós, né? Fala assim, meu Deus do céu, não pode falar essas bobagens, não pode espalhar fake news. E tem muitas camadas de conversa para a gente ter sobre esse assunto que eu super gostaria de prosseguir. É que já são 2:30 da tarde, né, gente? Eu ainda não almocei. Mas que eu acho que esse assunto ele vai voltar aqui ainda muitas vezes, porque é claro que a gente vai ser provocado a falar, então censurar o monarca pode. Eu acho que não também. Mas e quem fala que vacina dá AIDS? Pode? Bom, aí já acho que pode. Então, tem muito caminho para conversar, muitas camadas, e eu acho que esse é o grande assunto da nossa geração. E vai ser o grande assunto, inclusive em 2026, porque agora tem inteligência artificial, tem vídeo que parece real. Eu já caí nos 3, 4 que eu falo, não, mentira que isso aqui é inteligência artificial. Então, olha... Ai, Marilis, socorro, olha, só indo comer um macarrãozinho agora. Eu acho engraçado, assim, vou até fazer uma provocação com o nosso público, porque tem gente que fala assim, então eu posso te xingar? Gente, eu sou xingada o tempo todo. E em alguns momentos eu pensei em processar aquelas pessoas, mas aí eu fiquei pensando, mas até que ponto, entendeu? Isso realmente está me causando algum dano para eu achar que vale a pena processar essa pessoa? E tem mais, quem sou eu para pregar censura depois de ter escrito aquele artigo com todos aqueles adjetivos sobre o Bolsonaro? Aliás, é maravilhoso aquele artigo, para mim. Que eu poderia ter sido processada. O Bolsonaro poderia ter me processado, porque sim, ele teve um custo por conta daquele artigo, né? Tentaram me processar em nome dele, só que terceiros não podem processar alguém em nome, aliás, uma pessoa não pode processar em nome de terceiros. Então, assim, várias coisas do Ministério Público, eu recebi às vezes uma notificação ali e tal, mas o Ministério Público acabava arquivando tudo porque Flávia não pode me processar porque o Bolsonaro está sendo agredido, ofendido. E é isso, eu vou defender que as pessoas... é um defeito de origem, esse já é um problema de origem do caso do Léo Lins. Porque como ele falou de grupos, ele não falou de uma pessoa específica, o Ministério Público que processou, mas a injúria ela é dirigida a alguém e justamente esse princípio que você acabou de citar já tornaria aquilo sem lugar. Pois é. O processo, a ação sem lugar, né? É duro, viu? 2025 está nos obrigando a defender Léo Lins. Que dureza. Com essa eu vou me despedir. Um beijo. Que lá. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.